Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Léo Karpinski, MVP Microsoft e especialista em análise de dados. Por acaso, você já ficou perdido com essa quantidade enorme de termos, de carreiras que existem na área de dados? Você não sabe, por exemplo, a diferença entre analista de dados, analista de BI, cientista de dados, enfim. Fica essa confusão na sua cabeça e você não sabe muito bem qual caminho seguir? Pois bem, seus problemas acabaram. Porque a gente criou uma ferramenta de diagnóstico de carreira, onde através de algumas perguntas do que você prefere ou do que você gosta, nós conseguimos no final trazer um diagnóstico para você, apontando qual que é a carreira que você tem mais aptidão. Como se fosse um teste vocacional. Show de bola, hein? Tem 4 carreiras aqui que a Experian fomenta, e são conteúdos que a gente gera que servem para essas 4 carreiras. Claro, existem outras carreiras, porém, outras carreiras com dados, porém não é o grande foco da Experian. Então, se você quer saber qual dessas 4 carreiras você se encaixa melhor, fique até o final desse vídeo porque ele está simplesmente sensacional e essa ferramenta realmente ficou muito, mas muito bacana para dar clareza. Antes de eu mostrar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com a galera. Como você já deve saber, aqui na Experian nós temos uma formação completa em análise de dados. E se você não sabe ainda, participe amanhã da nossa Master Live de aniversário, onde eu vou montar um dashboard de controladoria com uma DRE simplesmente sensacional. E aí depois de montarmos a DRE, eu vou abrir inscrições para a nossa formação como oferta super, mas super especial, hein? Então não perca. Mas enfim, dentro da formação nós temos conteúdos para preparar você para o mercado e te formar como um especialista em análise de dados. E eu quero que você entenda isso. Ser especialista em análise de dados não significa ter uma carreira na área de dados. É muito mais amplo. É muito mais amplo. Por quê? Qualquer profissão de qualquer área de negócio essa pessoa pode ser uma especialista em análise de dados. Então, por exemplo, um advogado pode ser um especialista em análise de dados. Um médico, um engenheiro, enfim, qualquer profissão de qualquer área pode, se tornar um especialista em análise de dados. Não significa que ela vai seguir uma carreira com dados. E a nossa formação permite você adotar e seguir qualquer carreira onde você utilize dados. E me diga aí, qual carreira hoje não precisa fazer análise? Qual carreira hoje não exige capacidade analítica, pensamento crítico, raciocínio lógico, tomada de decisão? Toda carreira pede isso, né? Toda empresa pede muito isso. É um dos pré-requisitos mais importantes hoje nas vagas. Capacidade analítica, acompanhar indicador, independente da área. Muito bem. Então eu quero trazer aqui agora para você quais são as possíveis carreiras que você pode seguir na área de dados. E eu vou trazer aqui no final uma última que, como eu falei, não necessariamente segue isso. Tá? Então olha só, a mais natural que a gente pode falar é a carreira, o cargo, digamos, eu vou falar cargo, tá? De analista de dados. Mas eu já quero deixar muito claro para você o seguinte. Formação em análise de dados não te forma apenas como um analista de dados. É diferente, tá? É diferente. Tem muita gente que confunde isso. Na formação da Experian sou obrigado a ser um analista de dados? Não. Porque você pode ser também um analista de BI. E eu vou depois mostrar para você as diferenças, que são sutis, mas existem, tá? Pelo menos no conceito, pelo menos na teoria existe. Ou então você pode se tornar um consultor de BI. Tem vários, centenas, se não milhares de alunos que se tornaram consultores de BI. Começaram a vender projetos. E aqui, uma última carreira, que como eu falei, não necessariamente é na área de dados. Que é na sua própria área de negócio. Ou seja, um analista de negócio. Tá? Então você que trabalha como analista de marketing, vendas, analista de inteligência comercial, inteligência de mercado, um analista de operações, um analista de produção, enfim. Se você hoje utiliza Excel, se você hoje trabalha com dados, precisa de lógica, capacidade analítica para tomar decisões, tenha certeza que se você se especializar, você aprender sobre análise de dados, vai te ajudar demais. Sem dúvida alguma. Você começa a trocar relatórios em Excel por Power BI, começa a resolver problemas mais rapidamente, começa a utilizar seu tempo de maneira mais estratégica,
Olha o tanto de benefício para você que é analista de negócio. Tanto é que a grande maioria dos alunos entram na formação como analista de negócio. Mas a grande maioria entra querendo migrar. Tá? Então não necessariamente você precisa migrar, por exemplo, para cá. Por mais que, claro, pode ser um desejo seu. Beleza, show de bola, maravilha, vou apoiar muito, né? Mas entenda que hoje você pode começar na sua própria área. E é o melhor lugar para começar, na sua própria área. Tá? Comece a aplicar os conceitos, os fundamentos e os conhecimentos na sua área. E depois você avalia, né? Ah, não, agora eu quero migrar para a área de dados realmente, quero ser um analista de BI. Tá? Então eu diria que a grande maioria entra por aqui na formação, tá? E depois migra para cá. Por mais que a gente fale de formação em análise de dados, a maioria dos nossos alunos vão para a área de BI. Já vou mostrar a diferença, tá? Já vou mostrar a diferença. Muito bem. Beleza. Agora, é muito importante você entender também que tudo isso aqui, ó, tá dentro de um grande guarda-chuva que eu vou chamar de Data Analytics. Data Analytics. Tudo isso aqui faz parte de Data Analytics, tá? Ou seja, utilizar dados para ajudar na tomada de decisão. Analista de BI, analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, o grande objetivo final é o mesmo. É trabalhar com dados ou transformar dados em inteligência de negócios ou transformar dados em insights para tomada de decisão. É um sistema de apoio à decisão. Tá? Então, por isso que muitas empresas não têm essa definição clara e essa divisão bem clara entre analista de dados versus analista de BI, analista de dados versus cientista de dados, ou engenheiro de dados. Porque, querendo ou não, muitas empresas que não são maduras o suficiente com dados, tem a pessoa lá que faz tudo. O cara faz tudo, pô. Vai desde lá da engenharia de dados até a tomada de decisão, muitas vezes. Então é um full stack, né? Tem um termo full stack em TI, em programação. Poderia ter, né? Em dados também, o cara que é full stack. É um engenheiro de dados que vai para análise de dados, que faz também dashboards interativos como um cara de BI, que muitas vezes vende também. Faz tudo. Tá? Então as empresas ainda estão amadurecendo isso. Por isso que não é muito clara essa diferença, né, de um cargo em relação ao outro. Mas eu vou trazer aqui para que você tenha uma definição, digamos, um norte de qual que é ou quais seriam as possíveis diferenças, né, entre esses cargos. Tá? Mas entenda, e eu quero deixar bem claro que esse monte de nomenclatura muitas vezes pode confundir mais do que ajudar. Então esse é o meu grande objetivo aqui. Não é confundir mais, é tentar trazer essa clareza, né, e tentar separar e botar em caixinhas cada um desses cargos. Por mais que no mercado a gente vê que não está bem separado em caixinhas assim. Como é que eu vou escolher agora uma dessas, hein, Léo? Pô, eu entrei aqui como analista financeiro. Não sei se eu quero ser analista de dados, analista de BI, consultor de BI, ou quem sabe, cientista de dados, engenheiro de dados, que são carreiras que nós da Experian ainda não focamos muito. Nós não temos ainda conteúdo suficiente para formar profissionais cientistas e engenheiros de dados. Né? Então a gente foca mais nesses 4 aqui. Como é que eu escolho? Pelo amor de Deus. Era uma dúvida muito frequente e agora a gente matou isso. Porque agora nós temos uma ferramenta de diagnóstico de carreira que vai ajudar você, né? Que vai ajudar você. E essa ferramenta está com o link disponível aqui embaixo. Ó. Só entrar no link, tá? E aqui você vai ter algumas perguntas, 12 perguntas aqui, de preferência. Opa, eu mudei aqui, mas não ficou legal. Aqui ficou melhor. Ó. 12 perguntas de preferência entre algo versus outra coisa. Por exemplo, aqui, ó. O que você prefere? Então você vai ter que escolher entre a da esquerda e a da direita. Tá? Leia com atenção, porque a ideia é que elas tenham um contraste de uma preferência em relação a outra, que sejam diferentes realmente, tá? Mas eu gosto de tudo. Pô, escolhe uma. Né? Escolhe uma. Por exemplo, busco liderar projetos que melhorem os processos internos da minha área. Gosto de explorar e implementar novas tecnologias de BI em ambientes diversificados. Eu, Leonardo, prefiro isso. Tá? Eu gosto de abranger, de olhar outros mercados também. Dei um confirmar e avançar, eu vou para a próxima. Gosto de mergulhar em análises estatísticas e exploratórias para gerar insights valiosos. Interessante. Gosto. Prefiro focar em otimizar processos de negócios através de soluções práticas e diretas. Eu gosto de
estatística e análise exploratória, né? Tanto é que eu sou engenheiro, né? Estudei muito isso. E assim vai, até que chegue no final. Mas chegar no final, você vai receber um diagnóstico. Por exemplo, assim, ó. No meu caso aqui, eu fiz dar o empate, tá? Eu fiz com que ficasse uniforme, mas, de acordo com as suas escolhas, né? Vai destacar algum desses carinhas aqui, ó. E aqui tem uma definição bem clara dessa divisão, né? De um cargo em relação ao outro. O analista de negócios é um perfil que está caracterizado por uma forte aptidão para entender e resolver problemas de negócios de maneira prática e estratégica. Há uma preferência para usar dados relatórios e comunicar resultados efetivamente, impulsionar melhorias na área de atuação. A abordagem focada em otimizar processos internos e estratégias, contribuindo diretamente para o sucesso e eficiência da organização. Se você botou em 2x esse vídeo, você não vai entender nada do que eu estou falando. Skills técnicas. Análise de processos de negócios, relatórios em Power BI, análise de mercado. Muito Excel, né? Muito Excel também, tá? Muito Excel também. Um pouquinho de SQL, talvez, para buscar de uma base a outra. Skills comportamentais. Tá aqui. Analista de dados. Vamos ver. Inclinação para trabalhar profundamente com dados, utilizando análises estatísticas e programação para extrair insights valiosos. Interessante. Então aqui já começa, ó, Python, ó, programação com Python, análise estatística, exploração de dados, fazer estudos pontuais, pega uma base de dados suja, limpa ela e tira algum insight disso aqui. Geralmente o analista de dados não vai criar dashboards interativos para alta liderança. Esse cara, ó, é o analista de BI. E o analista de BI também tem uma tendência para trabalhar com outras áreas da empresa, não somente a sua área, tá? Então aqui tem todas as diferenças, ó. E fica bem legal você entender, porque o analista de BI, tá, tem essa diferença sutil, né, para o analista de dados, tá? Mas que eu levo muito em consideração isso. O analista de dados é um cara mais focado numa área e gosta mais de programação e tecnologia. Uma pessoa mais técnica. Já o analista de BI é uma pessoa mais de negócios, uma pessoa mais estratégica, digamos, né? Cria relatórios e dashboards estratégicos focados em KPIs, não tanto em análise exploratória. Tanto é que você não me vê muito falando de análise exploratória. A não ser quando tem grandes bases, como por exemplo, já fizemos o case do Enem. Várias colunas, né? Tem lá uma tabela com 50 colunas e você tem que explorar aquilo lá e achar padrões. É um trabalho diferente do analista de BI. Tá? Porque o analista de BI está mais focado geralmente em indicadores que já existem, onde ele vai pegar o dado para mostrar e calcular aquele indicador. Então, tem uma diferença. O cientista de dados é uma pessoa, que não está aqui, tá? Mas o cientista de dados, qual a diferença, né, de cientista de dados e analista de dados? O cientista de dados é apenas um profissional que tem ainda mais aptidão para programação e conhece mais técnicas estatísticas. Tá? Basicamente é isso. E o analista de BI, geralmente, gosta um pouco mais de visualização, trabalha um pouco mais a visualização dos dados. O cientista não. A maioria dos cientistas de dados nem usa Power BI. O cara usa o próprio Python ali para desenhar os gráficos, né? Desenhar é bom, né? Para plotar os gráficos. Tá? Então, aqui tem uma diferença bem bacana, tá? Ó, o analista de dados já pode desenvolver modelos preditivos. Não é somente o cientista de dados. Isso é um grande equívoco, né? Não vou dizer equívoco, uma má interpretação, talvez. Eu discordo, né? Que o cientista de dados faz modelo, desenvolve modelo preditivo e o analista de dados não. Pô, por que eu vou bloquear o trabalho do analista de dados e falar, não, ó, você só vai fazer análise descritiva, diagnóstica? Não. Então o analista pode sim fazer predições, fazer análises preditivas, né? O analista de BI, não muito, né? O cara vai mais lá focar no dashboard, tomada de decisão, tem mais habilidades de comunicação também, né? Trabalho em equipe, comunicação, porque ele tem que mostrar os insights, comunicar os insights, né? Muitas vezes, tá? E o consultor de BI? O consultor de BI é um analista de BI que gosta de se aventurar. Correr um pouco mais de risco, gosta de empreender, gosta de vendas, tem mais habilidade de negociação. Eu diria que a diferença do consultor para o analista de BI, consultor de BI e analista de BI, estão mais nas soft skills do comportamento, no perfil mesmo, e não tanto na parte técnica. Legal, hein? Depois faça esse teste e comenta aqui embaixo, ó, qual foi o cargo que deu mais percentual para você e qual foi o percentual. Comenta aqui embaixo qual foi o resultado. Legal? Bem bacana isso aqui, bem bacana mesmo. E para fechar com chave de ouro e ilustrar de forma visual essa diferença entre os cargos,
Eu trouxe aqui no Power BI um mapa de skills. Dá só uma olhada. Nós temos aqui conhecimento de SQL, comunicação, estatística, ETL, Excel, negócios, Power BI e programação. E eu trouxe lá os 3 cargos, além, é claro, do famoso unicórnio. Quem aqui não conhece aquela vaga que pede tudo? É o famoso unicórnio, aquela pessoa que não existe. Qual é a minha sugestão quando você vê uma vaga dessa? Quando você vira uma vaga dessa? Corre! Foge, vai para outra vaga. Não leva isso como regra. Foi uma vaga que foi mal montada, pela pessoa errada, que está pedindo coisa demais. Ignora. Vai para a próxima que eu tenho certeza que você vai encontrar vagas que não pedem tudo isso aqui e que são mais coerentes e estão bem descritas, tá? Muito bem. Eu tenho aqui, o analista de negócios, tá? Eu vou destacar aqui o analista de negócios. O quê? Negócios. Comunicação, geralmente isso é muito importante, né, para um analista de negócios. Excel, o cara é muito ferro de Excel, né? Faz umas maluquices lá que eu nunca vi o Excel ser tão completo, poderoso. Aí, Power BI, geralmente aqui uma nota 3, né? 3 de 5, né? E SQL um pouco menos. Então é uma pessoa que está começando ali com Power BI e que está começando a trazer do Excel para o Power BI os relatórios. Já estatística, geralmente não, né? Programação também não. ETL também não. Geralmente pega resultados prontos já de relatórios ou de queries da TI. O analista de dados, em contrapartida, por outro lado, é um cara de estatística, gosta de programação, bom também de SQL para puxar as bases, para fazer limpeza, Power BI também, né? E negócios nem tanto, nem comunicação. É uma pessoa mais técnica, geralmente. Uma pessoa mais técnica, que é boa de TL, estatística, né? Mas comunicação e negócios nem tanto. Agora, o analista de BI, vamos comparar ele aqui com o analista de dados. Já tem que ter uma comunicação mais, né? Mais tchan, mais a seu favor aí, né? Pontos positivos aqui para quem tem boa comunicação. SQL um pouquinho a mais só, mas não sem muita diferença. Não tem tanta necessidade de programação. ETL, sim, né? ETL é muito importante. Excel, não. O analista de BI geralmente não tem que fazer nada no Excel, né? Geralmente. Negócios, tem que ser fera, porque é analista de BI. O que é BI? Business Intelligence. Business é negócio. E Power BI também, tá? Então, essas seriam as diferenças, tá, que eu vejo no mercado. Como eu falei, pessoal, não leve isso ao pé da letra. Isso não está escrito em lugar nenhum, né? Não é regra. O analista de dados de uma empresa pode ser o analista de BI de outra, que pode ser totalmente diferente uma realidade da outra. Cada um tem sua realidade, cada um tem a sua opinião. Essa aqui é a minha. Tá? Eu respeito a opinião de todo mundo, então peço o mesmo. Tá bom? Já dizendo aí, porque eu sei que tem muitas pessoas que não vão concordar, mas beleza. Isso é o que eu enxergo no mercado com 7 anos de experiência trabalhando com equipes de BI, com equipes de dados e formando mais de 35 mil alunos, onde eu tenho o prazer de conversar com muitos deles, centenas, milhares de alunos. Eu já troquei ideia e conheci a realidade deles, né? E isso aqui é o que reflete a realidade do mercado que eu conheço. Beleza? Então, espero que tenha clareado. Não se esqueça, faça ali o teste e comenta aqui embaixo qual é o cargo que deu mais fit para você e qual foi o percentual. E não se esqueça também de participar da nossa Master Live de aniversário, terça-feira, dia 5 de dezembro, às 20 horas. Vai estar simplesmente sensacional, você vai evoluir demais em DAX, Storytelling e Insights para tomada de decisão. Prato cheio, hein? Dashboard de controladoria com uma DRE completaça. Te vejo lá, grande abraço.